Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo no canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouco aí sobre Charles Oliveira e Ilha Topuria, sobre os seus próximos passos, sobre o futuro dos lutadores, né? Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Faltam apenas 53 inscritos para nós bater nossa meta de 1000 inscritos, beleza? Então, mais uma vez aí eu peço a oportunidade para você estar se inscrevendo no canal, me ajudando. Sua inscrição é muito importante, obviamente, se você estiver gostando do conteúdo, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, depois de ter passado toda a emoção da luta de ontem, depois de a gente ter acalmado um pouco tudo que passou, né? Beleza, Charles perdeu, triste demais aí pela derrota do Charles Oliveira, da maneira que foi. Mas é isso, faz parte do esporte, é do esporte. Ilha Topuria venceu, provou tudo que ele falou, né? Mas quais serão os próximos passos, na minha opinião, obviamente, de Ilha Topuria, de Charles Oliveira principalmente? Eu vou começar falando sobre Charles e o que ele deveria fazer, né? No meu ponto de vista, obviamente. Charles Oliveira agora, eu já falei nos meus vídeos que essa seria, como diz, a última dança dele, né? Para a disputa de cinturão. Ele não tinha nada a perder. Se ele vencesse Ilha Topuria, ele quebrava a banca, né, calava a boca de muita gente que estava torcendo contra ele, obviamente. E se ele perdesse, pessoal, ia ser mais uma derrota. Obviamente que atrasaria todo o futuro dele no UFC, todos os seus planos, todo o seu planejamento de carreira, né? Porque sem o cinturão, essa provavelmente seria a última disputa de cinturão. Não era a luta ideal para ele fazer nesse momento, né? Não ia nem ser ele. O certo seria Ilha Topuria e Islam Makhachev, né? Na categoria de baixo. Tecnicamente, essa luta caiu para Charles Oliveira, no colo dele, para ele disputar o cinturão. Fato é, essa foi a última oportunidade para o cinturão. Eu acredito que ele não vai mais disputar o cinturão provavelmente tão cedo, né? Eu nem sei se ele mais terá essa oportunidade. O UFC é muito difícil de casar esse tipo de luta, ainda mais com os brasileiros, demora pra caramba. Mas, na minha percepção, o que Charles tem que fazer nesse momento? Eu acredito que nesse ano ele não deveria lutar mais, né? Descansar o corpo agora. Eu acredito fielmente, na minha percepção, não mancha nada o legado de Charles essa derrota, é só mais uma derrota. Grandes lutadores, até comparado com lendas, né? Já perdeu e perdeu feio. Então, não muda muito, não. Ele perdeu para um cara que só constatou, né? Basicamente, o que ele vinha fazendo. Mas ventilou-se a ideia de Charles subir, né? Para outra categoria de cima, pelo fato da dificuldade dele bater o peso. Eu acredito que não é viável Charles também subir. Porque ele já tá tendo, como se diz... É nítido, né, que a absorção dele de impacto já tá bem menor. Ele já não era um cara de muita absorção de impacto, né, do estilo dele. Então, por mais que ele sempre fez grandes lutas, né, ele sempre, quando alguém tocava ele sempre sentia muitos golpes. E, basicamente, parece que tá diminuindo. Eu acredito que isso é fator da idade chegando. Não que ele esteja velho, mas a idade chegando, o biotipo muda, né, o sistema biológico, o organismo muda, né. E a idade chega para todo mundo. Mas eu acho que ele não deveria subir. Mesmo pela dificuldade dele bater o peso, não tem por que ele subir. Tá bem difícil a categoria de cima. Se nessa categoria já tá um pouco difícil, né? E ele conseguiu essa disputa de cinturão. Mas na categoria de cima é mais difícil ainda. Eu acredito que Charles tem que ser muito estratégico agora nos seus casamentos de luta. Porque uma coisa que acontece muito, principalmente com brasileiros... Os hypados, quando ele perde, nas lutas seguintes, eles começam a servir de escada para outros lutadores. Eu acho que ele não deveria aceitar qualquer tipo de luta mais pela frente. Eu acredito que ele tem que fazer uma luta. A luta tem que fazer. Provavelmente a luta dele poderia ser contra a próxima luta que ele fosse fazer, contra o Max Holloway, né? Mesmo nível ali. Justin Poirier, né? Mas eu acho que vai aposentar depois da luta com o Max Holloway. Justin Gaethje, né? Esses caras aí que ele tem que lutar. Até então, pra ver o que acontece na carreira dele. A gente tem que ver como é que ele vai voltar depois dessa luta. Como é que vai ser a vontade dele de lutar. Mas para esse ano de 2025, eu acho que
Na minha percepção, acho que ele não deveria lutar mais. Pra descansar o corpo, pra refletir. Não tem que provar nada pra ninguém. Não tem que provar nada pra ninguém. Seu legado tá feito aí. Recordes e recordes no UFC. Então, ele já fez seu legado, sua carreira. Ontem foi só mais um dia de luta. Perdeu, faz parte do trabalho. Então, acho que ele acredita que ele não tem mais que... Não tem que provar, a verdade é essa. Então, ele tem que lutar. Se fosse, na minha percepção, o casamento ideal para as próximas lutas dele seria com Max Holloway, Justin Gaethje, alguma coisa assim. Não servir de escada para qualquer lutador. Porque aí quando começa a servir de escada para qualquer lutador, querendo ou não, por mais que o lutador chegue aqui em um determinado momento, e nesse exato momento é um dilema muito grande. Que ponto chegou a carreira de Charles Oliveira agora, que ele perdeu, disputou o cinturão, provavelmente uma das últimas oportunidades que ele terá. A motivação do cara, o cara nunca vai admitir, mas a motivação do cara já muda um pouco, né? A percepção de luta do cara já é outra. Quando o cara já começa nesse nível aí, já começa o declínio normal da carreira, é aí que o cara tem que ser esperto e não ser escada para lutadores, né? Então eu acho que ele tem que ser muito estratégico no seu casamento de luta aí. Não fazer qualquer tipo de luta e não ser escada. Isso é crucial para qualquer lutador. E principalmente os brasileiros que querem provar. Não sei se eles querem provar muita coisa, ou não sei, que não tem medo de ninguém. Não é essa nem a questão, deveria ser. Eles não têm que se vir de escada. Porque a galera vem já num outro embalo, né? E essa nova geração também é muito diferente, vem muito diferente. É isso que eu penso. Charles não deve lutar e tem que ser contra o Max Holloway, esses caras aí que tá no bolo. Mas não ser escada. Sobre Ilia Topuria, especificamente sobre Ilia Topuria, pessoal, vamos ser realistas, né? Provou tudo o que falou, igual eu falei no meu vídeo ontem aí, não tem o que falar, cara. Mas eu tenho uma análise interessante, né? Eu tenho uma percepção sobre Ilia Topuria, não sei se você concorda comigo. A sensação que eu tenho falando agora do futuro de Ilia Topuria, a sensação que eu tenho de Ilia Topuria, vendo ele lutar, com quem ele lutou, como ele lutou, ele pegou Volkanovski e fez parecer ser fácil. Max Holloway, mesma coisa. E agora Charles Oliveira. Eu citei só 3. Mas olha o calibre, né, dos caras que ele pegou. E olha como ele venceu essas lutas. Aí você pega ele lutando, a sensação que a gente tem parece que o cara... Não tem ninguém que pode vencer ele. Poucas vezes, assim, eu acho que... Eu sou fã. Eu não sou analista, não sou especialista, não sou um primor de entendimento de luta. Não, longe disso. Só sou um torcedor fanático, emocionado. Mas a sensação que eu tenho ao longo de tantos esses anos aí que eu assisto o UFC, entendendo ou não, pela primeira vez parece que surgiu um cara que não tem ninguém que pode vencer ele no momento. Não sei se você concorda com essa sensação minha, observação. Você vê ele lutando assim, Ilia Topuria lutar, parece que não tem adversário ele que possa vencer ele no momento. Tá ventilando aí o Pimblet, né? Ele até subiu ontem no ringue, mas, velho, acho que não tá no mesmo nível. Qual seria o lutador que poderia vencer Ilia Topuria? Makhachev correu. Nitidamente, depois de ontem aí, só ficou comprovado o tanto que Makhachev correu. E era uma luta que eu fiz altos vídeos aí pedindo, né? Até mesmo na frente de Charles. Mas que eu achei que o UFC deveria colocar Charles e Makhachev pra lutar. Antes de Ilia Topuria subir. Mas a luta que fazia sentido todo mundo querer ver era Ilia Topuria e Makhachev. E depois de ontem ficou provado, né? Que Makhachev realmente correu de Ilia Topuria. Não tem o que fazer, o cara correu, mano. E você vendo o Ilia lutar, do jeito que ele lutou com os caras, ele subindo de categoria, foi uma coisa que eu pontuei tanto nos meus vídeos. A gente não tá levando em consideração que ele tá subindo, velho. Por mais que me dói falar, porque eu sou muito torcedor de Charles Oliveira, ele fez parecer ser fácil, como se ele não tivesse subindo. E ele ainda falou que provavelmente, dependendo, ele ainda só para ir atrás de Makhachev. Não sei se você tem essa impressão, eu nunca tive isso na minha vida, assistindo luta, a sensação que um lutador seria imbatível. Nem com o John Jones. John Jones fez muitas lutas controversas, com Dominique Reyes, com Thiago Marreta, né?
E Ilha Topuria parece que nesse exato momento não tem um lutador que desponta assim que você fala, cara, será que esse cara pode vencer o Topuria? É a primeira vez que eu tenho essa sensação. Não, parece que não tem ninguém que pode vencer. Nem quando o McGregor, quando surgiu, foi desse jeito. Porque naquela época, muita gente não lembra, todo mundo achava que Zé Aldo ganharia de Conor McGregor. Cara, muito estranho, né? Muito estranho, não, muito interessante. Não sei se você tem essa mesma percepção. Me fala um nome aí que você acha que. Deixa nos comentários que você acha que pode vencer nessa categoria que ele é campeão agora. Possa vencer Ilha Topuria. Cara, não vem ninguém, cara. Eu não consigo pensar em ninguém que realmente pode vencer ele. Sarukian sofreu para ganhar de Charles Oliveira. Justin Gage, Justin Poirier, Max Holloway já perdeu. Quem, cara? Jean Silva da categoria de baixo, né? Mas quem você acha que poderia vencer ele? Eu tô por nesse exato momento. O cenário é. Nesse momento não tem ninguém. O cara parece que nesse momento é imbatível. Não sei, posso estar falando muita besteira, mas depois de ontem, pela expectativa que eu tinha em Charles Oliveira, pela minha torcida, meu lado Pacheco pode cegar a gente muito. Eu já falei em vários vídeos meus, porque eu sou torcedor e muitas vezes a análise da gente não é tão precisa, ou sei lá, a gente leva muito pelo lado torcedor, mas pelo que ele fez com o Charles, porque quem Charles é, e você pegando o retrospecto dele com outros lutadores de renomes, como Volkanovski e Max Holloway, ele fez parecer ser fácil. Esse cara tem tudo para criar uma dinastia, né? Só se acontecer algo fora da curva. Eu não vejo ninguém nesse momento que pode vencer ele. E ele tá anos-luz na frente de muita gente aí. Concorda comigo? Discorda? Acha que eu tô falando uma besteira? Viajei total. Deixe nos comentários. É muito importante você comentar, sua opinião. Se inscreva. Ativa o sininho. Deixe seu like que ajuda o canal demais. Beleza? Forte abraço. Deus abençoe a todos. E eu fui. Valeu.